Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa em Foco. Então, a gente vai falar hoje sobre o HCTR11, né? Então, o fundo da Hectare, que é um fundo que está passando por diversos problemas aí, né? Então, o pessoal tem me pedido bastante ali no Facebook, no nosso grupo lá e também no Instagram, @Bolsa em Foco, né? Para a gente dar uma atualizada aí no fundo no HCTR11. Então, brevemente aqui vou falar um pouquinho do fundo. É um fundo que ele tem tamanho, né? Ele tem porte, ele tem quase 2,5 bilhões de patrimônio, né? Líquido. Então é um fundo grande, né? Não é um fundo pequeno. Cota caiu bastante, né? R$ 36, né? Chegou a R$ 140 a cota. Quase 200 mil cotistas aí, né? Muita gente estava começando a renda variável. Daí se assustou com os problemas aí, né? Mas é um fundo que a gente, a meu ver, assim, é um fundo high yield, né? Então ele tem um risco maior. Então a gente serve como um aprendizado também essa questão da inadimplência, da renegociações, né? O waiver. O pessoal está muito nervoso com o waiver, né? Que seria postergação do pagamento dos juros, né? Dos CRIs, mas desde que a empresa consiga voltar a pagar, eu não vejo muito problema no waiver, né? Então, o objetivo do fundo ele visa investir a valorização, né, a rentabilidade das cotas por meio de investimento em ativos imobiliários, oferecendo rendimentos e ganho de capital advindo deles, né? É, aqui, resumindo, né, o fundo vai investir em CRI, é o que ele fala, né? O fundo teve início em 2018, qualquer investidor pode comprar, não tem restrição, né, investidor em geral. Prazo determinado, gestor é Hectare, então, administrador é a Vortex. Taxa de administração 0,21, PL a mercado e gestão 0,99 PL a mercado. Isso é bom também que, como teve uma queda bem forte aí, né, não está pesando muito a gestão e administração, né? Um alívio aí pro cotista, né? Tem uma performance aqui, 10% passado 100% do CDI. Eu não sou chegado em... pessoal que acompanha aí o canal, me conhece, sabe que eu não gosto muito de taxa de performance. Mas não é muito alto aqui, é tranquilo, assim, né? Então já aproveito para pedir quem gosta de conversar sobre fundos imobiliários, sobre ações, que pudesse se inscrever no canal. Incentiva bastante a gente a continuar o trabalho aí, né? Fazer mais vídeos, trazer mais conteúdo para vocês aí, né? Aqui eles estão dando toda uma explicação da tese de investimento, que o high yield e tal, para quem ainda não entendeu muito bem que o high yield ele demanda ele tem uma maior volatilidade, ele vai ter períodos que vai estar rendendo menos e tal. Isso tudo para explicar um pouco a questão de ter dado esses default aí, esses waiver aí, né? Então, eles estão tentando. Depois que começou o problema, eles começaram a colocar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui não tinha. Então, esse mês pagou 0,34, né? Yield a mercado 0,93. A mercado tá bom, né? Mas pegar patrimonial tá bem ruim. Então, eles colocam aqui a mercado, né? Com a cota lá embaixo. 0,36. Pode ver aqui o valor do patrimônio. O fundo é em 2,5 bilhões de patrimônio e está valendo 800 milhões, né? Cota patrimonial aqui 114 e cota fechamento 36, né? Muita gente pensando que pode ser uma grande oportunidade. Aí tem que fazer um estudo bem profundo, né? Que a gente vai fazer um estudo. Talvez seja uma oportunidade, talvez não. Tem que avaliar bem, né? A liquidez é boa, o fundo é grande, né? Então, os comentários aqui do gestor que eu acho interessante a gente acompanhar. Aqui ele começa dizendo que foi distribuído 34%, 34 centavos, né, como a gente falou ali, né? Com yield 0,93 e tal. Então, conforme divulgado nos relatórios anteriores, o resultado atribuído à competente em novembro contou com pagamento de 100% dos juros da operação do Acom Prime, pagamento parcial da GV e Gramado BV, né? Então, um reflexo das Assembleias Gerais Titulares que ocorreram em outubro e novembro, com foco nas renegociações do grupo GPK, né? Que é o que estava devendo para o fundo, né? Então, vale lembrar que o fundo tem realizado sua distribuição de rendimentos com base no resultado caixa, uma vez que a diferença entre o resultado contábil
desde o início do fundo e acumulado as distribuições no mesmo período encontra-se em campo negativo. Então, quem está entrando de caixa, o fundo está distribuindo. Algumas perspectivas aí para distribuições futuras, né? Mantendo as variáveis constantes, né? O HCTR deve distribuir em janeiro valor semelhante ao divulgado em dezembro. A partir do próximo ano, prevê-se o término dos waiver, né? Que passaram o processo de exceção, porém ressaltamos que durante as reestruturações, os credores podem conceder fôlegos adicionais após os prazos inicialmente estipulados para que a empresa consiga se reorganizar de maneira saudável. Também lembramos que o waiver não significa perdão da dívida, pois os valores que não são recebidos no período se incorporam ao saldo, né? Então o waiver não é um perdão, ele é um prazo maior para pagar, né? Aqui falando um pouco de cenário macro, queda de juros, né? Então, comentando aqui que o fundo está renegociando com a Gramado Parques, Brasil Parques, né? Aquan, Termas Resort. Essa renegociação, então, tirou os CRIs de recuperação judicial, né? Que é uma das empresas que é uma coisa bem importante, senão o fundo teria que acionar as garantias, né? Falando aqui sobre turismo, que está melhorando o setor de turismo. Né? Aqui o DRE, né? Colocando as receitas, total as receitas do fundo, né? A gente vê que na parte contábil aqui, né? O fundo vem gerando um aumento na parte contábil, né? 0,80, R$1 aqui, R$1 aqui, 87 centavos. Mas colocando todas as despesas no fluxo de caixa, ele tá bem menos, né? Então ele tá distribuindo o que está entrando de caixa, não a parte contábil, né? A hora que tiver um ajuste, né? Então vai melhorar essa tendência que melhore essa distribuição, né? Então aqui eles trazem até uma explicação melhor aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Em novembro, o fundo apresentou um resultado contábil de 87 centavos por cota na sessão de crise, então a linha de juros foi impactada devido à menor quantidade de dias úteis, né, no mês, 20 dias, em comparação ao mês anterior, 21. Já a linha de correção apresentou aumento devido à aceleração do índice IPCA, 0,23 em agosto para 0,26. Na seção de FIIs, o resultado negativo se dá majoritariamente pela marcação ao mercado do FII HC-HG, que saiu do patamar de 81, fim de outubro fechou em 78. Né? O fluxo de caixa evidencia todas as entradas e saídas do caixa do fundo, sendo responsável por fornecer a liquidez necessária para efetuar a distribuição de dividendos, pagamentos de fornecedores e investimentos. Variação no fluxo de caixa. Então, em novembro, o fundo gerou caixa de 26 centavos por cota. Neste mês, o fundo destinou 245 mil para a compra de solar das águas subordinada, PCA mais 16,64 e 106 mil para a compra, 106 milhões, deve ser milhões, mil não é, para a compra de Termas Resorts, né? E realizou um aporte de 350 milhões no fundo HCST11. Então, o fundo, o gestor explicou que vai distribuir o que entrar de caixa, né? Aqui histórico de distribuição, então, né? Como é que vem vindo? Vinha muito bem aqui até janeiro de 23, depois começou esse problema todo aí, né? Aqui a carteira, então, do fundo. O fundo tem 80% em CRI, 18% em FI, né? E 2 em caixa. Aqui a separação cotas sênior, né? Subordinada, única e mezanino. Indicadores, então, como que está a carteira do fundo, IPCA mais 10,7, né? E GPM mais 11,2, CDI mais 4,6. Aqui a gente vê que o fundo o fundo high yield ele tem que correr um risco maior para ter essas taxas aí, né? Enquanto o Tesouro paga PCA mais 5 e pouco aí, eles estão com quase 11%. Então, isso é preciso correr um risco maior, né? A gente vê aqui que a carteira está com 45% em multipropriedade, né? 25% hoteleiro, 12% loteamento, 11% shopping.
Aqui são os FIIs, né, que eles têm investido, que é um problema aí, né? Que esse XBXO, circuito de compras, a gente vai ver que para mim, um dos erros mais assim, eu não entendi muito bem ainda não consegui entender essa jogada. Tu tem o CRI, né? O CRI aqui, né? Circuito de compras, 2 CRIs aqui, que representam 8,5% da carteira. E a garantia desses CRI é o shopping, é o circuito de compras. E aí esse XBXO é o dono do imóvel. E o fundo foi lá e comprou. Esse gestor comprou esse fundo que garante esses CRIs. Não, é uma jogada meio. É a mesma coisa que tu pegar uma garantia e tu vai lá e compra a garantia. Então tu fica sem a garantia desses CRIs aqui, né? Por exemplo. Então é uma coisa que não. É um problema que eu não. Uma jogada que eu não entendi. Segundo o gestor, foi uma oportunidade de mercado, de negócio. É uma coisa não bem difícil de entender. Então esses que estão com essa bolinha laranja aqui, né? Os que estão com Vzinho são os adimplentes, né? Bolinha laranja está adimplente com waiver. Esses laranjinha é a negociação e os vermelhos é vencimento antecipado, né? Então a gente vê por que a dificuldade do fundo caiu muito o rendimento, né? Em dividendo distribuído, porque muitos em negociação, muito em waiver, muito, né? Então por isso que deu essa queda grande aí, né? A gente vê, né, um valor bem alto aqui no XBXO, né? Vamos ver aqui. Aqui o maior é o circuito de compras. Então aqui é a descrição dos ativos, né? Engraçado é a questão do... Mais engraçado é a questão do circuito de compras, né? Aqui a gente vê, né? Vamos ver mais perto aqui. Como é que é a estrutura. A operação, então, do circuito de compras é lastreada nos contratos atípicos de venda, direito de uso das lojas e boxes nos contratos de locação das lojas. Restaurantes e da operação de estacionamento do Shopping Popular Circuito de Compras, localizado no Brás. As garantias de operação são alienação 90% das ações devedoras, sessão fiduciária da conta vinculada, sessão fiduciária dos créditos, né? Então, cessão dos recebíveis, né? Então, aí eles investiram no XBXO, que é o dono que garante esse CRI aí, né? Fora as outras decisões equivocadas, né? É uma gestão que tomou algumas decisões meio equivocadas e tem há pouco tempo até comprou mais um pouco se eu não me engano foi até eles colocaram aqui, né? Esse fundo solar, esses aqui, algum desses termos resort, algum desses aqui é alguma operação que o fundo já está com problema de renegociação, né? E foi lá e colocou mais, né? Que pertence ao grupo Gramado. Termas, aquela Termas ali, já está devendo e eles foram lá e investiram mais um pouco. Então, até o pessoal do Instagram tava indignado com isso aí. É de se indignar mesmo, né? Dá uma olhada aqui. Aqui esses investimentos aqui são também estranhos porque são fundos da própria gestora, né? Esse HCST, o próprio Tord também faz isso, né? Mais um deles aqui. Serra Verde aqui também, vários problemas, né? Então seria aí mais ou menos isso, a atualização do HCTR aí, pessoal, do relatório gerencial. É um fundo que tem que estudar bastante para ver se vale a pena, né? Se vale a pena o risco. Tem muito problema, para mim essa gestão cometeu muitos erros. Vem ainda fazendo algumas coisas erradas, como continuar investindo em CRIs com empresas que estão com problema. Algumas decisões como essa do circuito de compras, né? Decisões equivocadas.
Mas é isso aí. Então seria isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu.